Boa noite, que bom! Mais uma escola de liderança. Depois de ouvirmos tantas canções, nós queremos meditar com você a respeito de um livro que tem muita riqueza, como foi o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Mas antes de nós falarmos alguma coisa nesta noite, eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, rogar ao Senhor toda a sabedoria, toda a plenitude, toda a unção, toda a graça, para que possamos, ó Deus, ministrar aquilo que está no teu coração para o coração daqueles que participam, Senhor, dessa escola juntamente conosco. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O livro de Eclesiastes, né? O seu nome fala daquele que se reúne numa assembleia, né? E são coleções de ditos de um sábio. Aquele que se dirige a uma assembleia, isto é, um orador, um pregador, e ele está reunindo ali naquela assembleia propósitos, uma missão, assuntos para que essa assembleia possa receber de Deus, né, a direção, a orientação. A gente sabe muito bem que há uma autoria desse livro, né? Alguns historiadores acham que foi Salomão, outros já há estudos dizendo que talvez não tenha sido Salomão que escreveu a totalidade do livro de Eclesiastes. O propósito principal desse livro, a gente vê o autor mostrando a experiência pessoal dele, os seus alvos, as bênçãos terrenas, o que acontece, no findar da nossa vida e o que acontece na nossa caminhada. O bem se descobre, que o bem mais alto da vida jaz na obediência e na vida com Deus, no desfrutar de uma vida abençoada por Deus. Conclui-se esse livro de 12 capítulos, que isso é fundamental diante do homem, diante de Deus. E ao estudarmos estes 12 capítulos, a gente vai observar muitas informações. E logo nesse início a gente vai pontuar algumas coisas relevantes, para você, algumas palavras que são bem repetitivas no livro de Eclesiastes para a gente. E a primeira pergunta que a gente logo observa, vale a pena viver? É a pergunta desse homem, desse orador que está se questionando. E ele diz logo que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E o Salomão, diante dessa palavra, dessa repetição de vaidade, de vaidades, a gente vê ele tendo algum objetivo. Ele está passando para a gente, aliás, são 35 vezes que ele fala, ou o orador fala a respeito desse assunto, ele está falando para a gente, de vazios, de futilidades, de coisas como um vapor que passa. Então, ele está dizendo isso para a gente, que ele, ao considerar sua riqueza, suas obras que ele fez no mundo, todas as suas conquistas, e aí ele diz, olha, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Isso está em Eclesiastes 2:11. No entanto,
essa não é a sua conclusão final. Graças a Deus por isso, né, gente? E ele, então, né, vai nos transmitir outras coisas que a gente vai estar aprendendo no livro de Provérbios. Uma outra palavra que vai te chamar a atenção nesses 12 capítulos é debaixo do sol. Ele também repete essa palavra aí, né, essa frase, desculpa, debaixo do sol, aproximadamente 27 vezes. E o que ele está dizendo com isso, né? Trata-se de uma definição do ponto de vista do autor ao olhar para uma vida pela perspectiva humana. E ele fala assim, debaixo do sol, ou seja, debaixo da minha existência, né? Diante do tempo de vida que eu tive, né? O que aconteceu, o que eu desfrutei, o que eu conquistei, né? Uma outra palavra que você vai ver demais, né? E nesse primeiro contato com o livro de Provérbios, a gente quer te chamar a atenção para alguns detalhes, né? E depois da gente fazer esse ponto introdutório, a gente quer mostrar para você algumas palavras que são muito repetitivas nesse livro e elas têm um porquê. Outra, né, é trabalho, né? Ele fala mais de 23 vezes sobre o trabalho. E a gente sabe, né, que o trabalho faz parte da existência do homem aqui nessa terra. Né? O homem conquista os seus bens, conquista, né, os seus sonhos através, né, do seu trabalho. Ele vai falar também do homem, né? Trata-se então, né, desse homem, você e eu, desse gênero humano, né, dessa pessoa. E ele fala que esse homem está aí na terra, né, que essa pessoa está aí na terra e ele precisa, né, ter sabedoria na sua vida, sabedoria na sua existência, sabedoria em tudo que ele faz. Salomão também vai falar sobre gozo, sobre alegria, né, que debaixo do sol, ou seja, na nossa existência, a gente precisa ter alegria, a gente precisa ter prazer, a gente precisa ter, né, satisfação. Né? E essa palavra ela está 17 vezes sendo enfática em todo o livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes também Salomão repete sobre a palavra sabedoria. E como a gente aprendeu sobre a sabedoria em Provérbios, né? Tanto eu quanto a Ivone ministramos várias, né, passagens, vários assuntos que falavam tanto da sabedoria. E a sabedoria continua sendo, né, algo que esse escritor ele enfatiza para a gente, né? E ele fala 32 vezes sobre sabedoria. Para você ver como é importante você e eu buscarmos em Cristo a sabedoria, buscarmos em Cristo o conhecimento, a revelação, as suas estratégias para nós. Ao analisar então o livro de Eclesiastes, né, Salomão fala para a gente, né, dessas coisas, dessa vida e como a gente deve viver essa vida, não olhando apenas para a vida temporal, mas também para a nossa vida eterna. E qual é então, e perguntaria, né, talvez você, a aplicação para nós no livro de Eclesiastes? Né? Eclesiastes tem um cunho aplicativo para os dias de hoje? E eu diria para você, sim, sim. Aliás, a sociedade que Salomão conviveu, né, 1 milênio quase antes do nascimento do Senhor Jesus, não é tão diferente da sociedade que a gente vive hoje, gente. Salomão conviveu, né, e viu, no capítulo 4, de 1 a 3 de Eclesiastes, ele viu os pobres sendo injustiçados. No capítulo 5, versículo 8, quando a gente chegar até nesses assuntos, a gente vai tratar com mais riqueza de detalhes. Mas nesse capítulo, Salomão fala de políticos corruptos, né? De líderes
incompetentes, no capítulo 10, versículos 7 e 8. Pessoas culpadas que permanecem impunes e livres para cometer outros crimes, Eclesiastes 8 e 11. Pessoas materialistas que só querem para si, né? São materialistas. Tudo isso vamos tratar ao estudarmos o livro de Eclesiastes. Então, é muito importante a gente estudar esse livro, porque ele é muito contemporâneo. A gente vê tudo isso, né, e muito mais no nosso dia a dia. E Salomão, né, fala sobre isso, né, que ele experimentou tudo isso, que ele viu tudo isso, que ele teve tudo isso, riquezas, o homem mais rico da face da terra. E num determinado momento ele fala, né, que tudo isso não supria aquilo que era mais importante na sua vida, Deus. Então, gente, eu creio que esse livro vai abençoar demais a gente, que vai ministrar muito ao nosso coração. Aqui a gente vai ver, né, passagens que vão nos remeter, né, ao abandono de toda a futilidade, de tudo que o mundo deposita no coração das pessoas. Nesse livro também a gente vai ver pessoas, né, sendo tratadas, sendo curadas, como a palavra de Deus nos orienta. Aqui a gente tem uma analogia com 1 de João 2,15, que diz para a gente não amar o mundo e nem o que no mundo há. E o sábio está falando dessas pessoas que buscam, né, incessantemente por coisas, por bens, e amam o mundo mais do que a Deus. E Salomão nos orienta, né, que tudo isso debaixo do sol não supre o verdadeiro vazio que está no interior de cada ser humano. E eu quero lembrar a você que esse vazio só é preenchido por Deus quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador. Eclesiastes relata para a gente uma mensagem como igreja, que devemos servir ao Senhor e ter uma vida prazerosa e realizada em Jesus, vivendo as promessas e as bênçãos e toda a prosperidade que há em Jesus. E tudo isso é possível quando a gente o recebe, o aceita e deixa ele reinar no nosso espírito, na nossa alma e atuar através da nossa vida aqui nessa terra. Gente, na próxima semana eu quero de fato começar, né, juntamente com você, mergulhando sobre vários assuntos que são riquíssimos no livro de Eclesiastes. Vamos falar do ciclo da vida, né? E vamos aprender que a vida ela é muito bela, né? Vamos tratar, né, do desgosto com a vida. Tem gente que, né, não curte essa vida como deveria, então fica frustrada, decepcionada, né? Nós vamos tratar de o tempo, né, e o trabalho, como a gente deve administrar o nosso tempo, né? E é muito importante a gente ter planejamento do tempo, né, a curto, médio e longo prazo. Nós vamos aprender com Eclesiastes que a vida não é injusta, mas ela é justa. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, que toda a nossa ação, que toda a nossa atitude, ela vai trazer de volta os resultados que nós almejamos. Vai falar que
não devemos de forma alguma defraudar ninguém. Então, esse espírito de se dar bem defraudando uma pessoa ou pessoas, isso não condiz com a vida de uma pessoa que tem Deus como seu Senhor e Salvador. A vida, ela tem um destino, ela tem uma rua que nos vai conduzir, né, a um lugar. E ela não é uma rua sem saída, ela tem uma saída, né? Há esperança para nós, e a Bíblia, em todas as suas promessas, deixa a esperança bem clara para a gente. Jesus Cristo, o Senhor da glória. Nós vamos aprender, né, em um dos das nossas aulas, como melhorar de vida. Pois é, você pode. Né? Deus quer que você prospere a cada dia mais e mais. Aleluia! E tem muita coisa, por isso que eu estou muito empolgado, porque tudo que a gente vai tratar nesse livro, ele vai edificar a nossa vida também. Como os perversos são tratados? A Bíblia também responde. A gente já aprendeu isso já em Provérbios, mas vamos ratificar no livro de Eclesiastes. Como deve ser, né, a nossa atitude com os inimigos? Né? Como devemos lidar com os nossos inimigos? Como devemos lidar com o último inimigo a ser travado, a morte, o pecado, o inferno? Jesus já abriu, né, toda a bênção, a possibilidade para a gente viver eternamente reinando em vida. Oh, aleluia! E tantas outras coisas, né, que a gente vai estar aprendendo com o pregador, né, com o orador, né, a essência da vida. Né? Por que você está vivo? Qual é a perspectiva de Deus com você vivo? O que Ele espera de você? Né? O que Ele espera de mim? O que a gente deve fazer enquanto estamos vivos aqui nessa terra? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Serão estudos que vão abençoar-nos de uma forma tremenda. Eu espero você na nossa próxima escola de liderança, próxima quinta-feira. E aí, minuciosamente, a gente vai estar tratando os capítulos e vamos estar aprendendo mais e mais com um homem que foi o homem abençoado por Deus, o homem que foi o homem mais sábio desse mundo. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e abundante e que você seja tremendamente abençoado por Deus nessa semana. Eu oro para que você prospere, eu oro para que você tenha uma vida abundante, eu oro para que toda sorte de bênçãos que vem do Senhor possam ser liberadas sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor Jesus consumou para cada um de nós naquela cruz. Nós te agradecemos por toda a Bíblia, porque ela é a palavra revelada de Deus para nós. E nós queremos mais uma vez, Pai, te louvar por toda essa riqueza que o Senhor deixou para a gente. Muito obrigado. Que tu continues abençoando meu irmão, a minha irmã, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Até quinta, gente. Um abraço.